Hoje eu quero começar perguntando aqui para o Cricor como que ele faz para estudar aberturas, né? E entender mesmo as posições, entender os planos, qual o método que o Cricor usa para fazer esse treinamento. Assim, quando eu comecei a estudar abertura, assim, bem no começo, quando eu comecei a treinar mais xadrez, melhorar, eu focava nada em abertura, né? Acabei seguindo o rumo certo, talvez por começar numa época que se falava muito pouco de abertura, muito menos que hoje, né? Menos computadores, menos vídeos, menos livros, até livro de abertura começou a ter muito hoje em dia, né? Então foquei muito no estudo de jogo e comecei a estudar abertura mais pra frente. E aí, nunca tive muito hábito de pegar livro, né? Sempre estudei muito vendo as partidas mesmo com computador, assim, né? Pegando os jogadores que eu gostava e tentava entender as posições de meio jogo bastante, né? Uma coisa que a gente fala bastante, né? Não Porque ficar decorando muito, né? isso que eu ia falar, né? Que hoje em dia a maioria dos jogadores tem uma preocupação assim enorme sobre aberturas, querem conhecer todas as aberturas, as defesas, então pegam livros e vídeos e ficam decorando os lances ali. Só que quando chega na hora da partida, o adversário faz um lance diferente, não sabe muito bem o que fazer, né? Acho que esse é o grande problema que a maioria dos jogadores enfrentam, né? Eu acho que assim, o pessoal vê muito também, às vezes, uma partida aí do Lagrave, do Nepo, do Caruana, que vai até o lance 30 e às vezes se sente em fazer igual, né? Quer fazer igual, né? Só que aí, esse pessoal assim, né? Mesmo a gente que vira grande mestre, que tá num nível muito abaixo desses caras, a gente às vezes até realmente acaba tendo que decorar umas variantes muito complexas, com muitas opções, né? Mas o pessoal que tá querendo trabalhar a parte do conhecimento, né? Ou quer fazer um repertório legal, né? Não precisa trabalhar essa parte ainda, né? É uma coisa bem mais para frente avançada, né? Então o negócio tem que ser o entendimento que você falou mesmo. É você saber o que fazer no meio jogo, se sentir bem, né? Basicamente é isso. Saber sair ali sem fazer uma besteira na abertura e jogar ali o xadrez. O xadrez vai se definir depois, né? A gente sabe disso, né? Sim. Nada se E define na abertura, né? no seu caso, então, assim, a sua formação te ajudou bastante, né? Porque você começou treinando meio jogo, mas sem se preocupar tanto com a abertura. Então, quando você já tinha uma base bem sólida, assim, de conhecimento, que você começou a focar mais Isso. no repertório de aberturas, né? Minhas aberturas eram horríveis. Eu tinha 2.200 e pouco, minhas aberturas eram horríveis, assim. Tinha coisa que eu não sabia o que fazer no terceiro, quarto lance, porque não tinha refinamento nenhum, assim, né? Jogava os esqueminhas, e ia me virando. Aí depois eu comecei a ver e aí me dei um salto enorme quando eu fiz esse trabalho. Só que eu já tinha uma base muito boa, né? Daí o negócio fez sentido. O negócio Sim. fechou, né? Acho que foi até naquela época, né? Que você saiu de 2.240 para 2.400 direto, não foi mais ou menos por aí? Foi um pulo de uma vez, né? Era o que faltava ali, porque uma hora eu tinha que encarar isso também, né? É um trabalho importante, mas o trabalho pesado mesmo assim você acaba fazendo depois, né? O que eu fiz é fazer os esqueminhas, né? Saber se virar ali no começo e aí manda bala no jogo depois, né? É onde se decide. É quando se Exatamente. decide, né? Então é isso aí, pessoal. Precisa ter esse conhecimento assim de posições, de meio jogo, né? Algo que eu falo muito, né, para os meus alunos, para o pessoal nas lives, é que é interessante buscar sempre partidas de modelo, partidas de referência nas aberturas que joga e tentar entender aqueles temas que se repetem, né? Porque sempre esses temas eles vão se repetir no meio jogo. Então, se você começa a estudar uma determinada abertura, uma defesa índia do rei, por exemplo. Então é interessante você pegar partidas de modelo do Kasparov, por exemplo, do Fischer. Então você vai começar a perceber que alguns temas se repetem. De repente a troca do bispo mal, né, o bispo de casas pretas. Quando você vai estudar aberturas, você busca assim as partidas de referência também para o seu Sim, repertório? sim. No começo, sim, é. No começo que eu tava tentando trabalhar um pouco mais, assim, entender as posições, uma abertura nova que eu queria jogar, eu sempre pegava um jogador ali que jogava muito uma abertura, né? Uma defesa, e aí tentava ver como que ele se virava, né? E tentava sempre fugir um pouco dessa coisa dos jogadores de elite, assim, né? Claro que eles produzem muita partida boa. Mas eu procurava muita partida dos jogadores de torneio aberto, né? Pra tentar realmente entender uma realidade mais próxima da minha, né? Alguém que jogasse com adversários que eu jogo também, né? É muito legal ver o Carlsen, Caruana, eles têm ideias incríveis, mas acaba sendo um mundo um pouco diferente às vezes, né? Quando você vai pegar, é legal você pegar um cara um pouco mais humano, né? Do que pegar esses caras, Sim. eu acho.
Não, eu fazia isso também quando eu comecei a estudar aberturas. Eu lembro que na época você tinha um blog até, né? Claro. E eu Sim, pegava sim. muita coisa de referência ali, as partidas, Ah, porque na época que você era mestre internacional, né? uhum. E eu devia ter o quê? Uns 2.100 de rating, alguma coisa assim. Então eu pegava muita coisa de referência para ir colocando no repertório. Então, assim, não necessariamente precisa ser um campeão mundial para você Não. pegar os Sim. modelos ali, né? Pode ser um jogador mais próximo, assim, que aí você vai pegando as ideias ali. E até um jogador mais próximo é mais fácil você entender, né? Eu É mais lembro, fácil, claro. igual eu lembro que quando eu analisava as partidas que você colocava no blog lá, eu entendia tudo que era para fazer, Uhum. né? E aí, Sim, sim. e aí ia melhorando ali as aberturas, né? Bom, É menos, não precisa ser um xadrez totalmente sofisticado, né? Pra você começar a fazer uma iniciação ali, você não precisa pegar a partida do Kasparov, ou, enfim, você pode pegar alguém que, é o que você falou, né? Alguém mais próximo um pouco do raciocínio, né? sim. E hoje a ideia é passar para vocês aqui algumas aberturas de brancas e de pretas e a gente vai focar principalmente nas ideias, tá? Então, nos planos do meio-jogo, como jogar as posições. Então, eu não quero que vocês fiquem decorando ordens de lance, porque no final das contas isso não importa. O importante é entender para onde levar as peças, quais peças trocar, onde você vai atacar, as estruturas de peões. Isso é o mais importante, né? Até mesmo uma coisa um pouco mais difícil de fazer, mas também existe, é você às vezes até prestar atenção nos finais que aparecem dessas aberturas, né? Que muitas vezes são parecidos os finais entre si, né? Você acaba até estudando até meio jogo, estratégia e finais também, né? Então você não fica focado naquilo de quero aprender os lances e você não aprende praticamente nada, né? Agora você analisa as partidas, você já está fazendo um estudo bem mais completo, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa que eu ia falar, né, que o pessoal assim começa a estudar abertura, começa a montar um repertório e já começa a querer analisar com engine, né? Todo momento querem usar o engine também. Você no início, assim, você usava engine desde o início ou foi depois? Como que funciona isso? Ah, foi bem mais pra frente, né? Mesmo porque quando eu comecei a jogar, comecei a treinar um pouco, nem tinha, né? Tinha, sei lá, Fritz 4, né? Esses engines que perdiam fácil, assim, de qualquer um que Sim. jogasse mais direito, já perdia, né? Foi bem nessa fase que eu já tinha uns 2.200, que o conhecimento que eu tinha de aberturas era completamente assim, um pouco com os treinadores que eu tinha, me passava as ideias e era só, assim, não tinha um livro, não tinha uma análise de coisa, eu não levava nem computador para os torneios, né? Eu até tinha um notebook bem antigão assim, nem levava, porque não sabia nem usar direito, sei lá. Aí chegou um momento que eu entendi que precisava, aí eu comecei a usar um pouco e aí fez uma diferença, mas é aquilo que a gente falou, já estava no nível, já estava pronto para isso, né? Antes ia só estragar, eu acho, o meu conhecimento. Aí, galera, ó, pra quem tem dúvida, o Clicker só depois de 2.200 de rating que foi começar a usar a engine e a focar mais no repertório de aberturas, né? Antes era mais esquemas, então, né? Que você jogava Sim, assim, mais nas e ideias, né? nas ideias, é. E aí teve até um período de transição aí que não foi fácil, porque tinha uma abertura que eu jogava contra o Matsura, isso eu já tava com 2.400, mas tinha acabado de chegar e tava pegando ainda o jeito, né? Que é aquela Aham. dragão acelerada que a gente já falou, né, uma Já. vez. É uma linha que joga um G4 muito louco assim, que eu gostava de jogar e tal, dava certo. Só que ele, pô, já era grande mestre, né? Já tinha as ideias e ele começou a me refutar, assim. Na primeira ele, bum, já me destruiu. Aí não, vou E jogar de aí? novo. Só que a minha análise era uma melhora que eu olhava no computador 5 minutos e falava, acho que isso aqui tá bom, né? Aí, bum, perdi outra. Até que eu perdi três nessa. E empatei uma, né? Mas assim, aí eu entendi que o trabalho era. Tinha que fazer um negócio bem feito, né? E Já eu tava. acredito que o Everaldo meio que refutava no tabuleiro mesmo, né? Ele tinha análises muito antigas, acho que quase nada de computador, praticamente ideia, só que muita experiência, né? Muita experiência ele já Sim. tinha, claro. Novamente, vocês podem ver essa questão de entender as posições, né? O cara Sim, refuta no entendimento ali mesmo, né? Não precisa saber uma claro, ordem de lances, nem nada claro. desse tipo, né? E eu tava numa posição que eu já achava que podia jogar, mas assim, eu não gostava do estilo da posição, mas eu tava tentando melhorar a variante, mas não sabia o que fazer. Então era o processo ali, né? Eu tava começando a pegar mais jeito da abertura e né, qualquer transição assim acaba tendo essas fases, né? Aí eu entendi, comecei a jogar um pouco mais tranquilo com ele e não perdi na abertura, pelo menos.
Eu lembro que quando eu comecei a estudar aberturas, era mais ou menos assim também. Que eu comecei eu comecei tudo errado, na verdade, né? Que eu pegava e tentava decorar tudo. Eu pegava aqueles livros de abertura e ia decorando todas as aberturas, todos os gambitos. E aí, porque só tinha gambito no meu primeiro repertório de aberturas. E aí, quando meu adversário saía, eu ficava pensando 30 minutos, 40 minutos na partida, porque eu não sabia o que fazer, né? E foi um bom tempo, assim, fazendo isso, até que eu percebi que eu tinha que entender as posições mesmo. E aí que eu comecei a fazer esse treinamento, vendo mais partidas, jogadores fortes, tentando entender, assim, o porquê dos lances. E, ó, em paralelo a isso, estudando muitos livros clássicos, assim, né, de partidas, estratégia moderna, por exemplo, né? Claro, reforça o conhecimento e você acaba usando uma Exatamente. ideia parecida, né? Nada a ver com a abertura ali, o estudo de estratégia, mas você Isso. sempre usa, sempre Isso. usa. Quando eu fui melhorando nessa parte de jogo posicional e tudo mais, aí que eu fui entendendo melhor as aberturas, né? Então, bom, acho que ficou bem claro para o pessoal, não fiquem decorando as aberturas, não precisa se preocupar com engine também nesse momento. Sempre que for estudar abertura, tentar realmente entender as posições e, em paralelo, tentar melhorar as outras fases do jogo também, né? Trabalhar essas fases, né? Eu acho que só com... Bom, com 2.200 você falou que não... Eu com 2.200 eu acho que eu já era bem preparado já. Eu lembro que você sabia bem as aberturas já, que a gente jogou uma vez ou outra, você tinha acho que 2.100, 2.200, você já estava bem afiado nas aberturas, As eu lembro. Sveshnikov da vida lá, né? Sim. Bom, mas beleza então, galera. Espero que tenha ficado claro para vocês assim qual a melhor maneira de estudar aberturas e conseguir entender as posições.